E também porque, como eu falei, eu acho que a sinopse desse livro tem tudo pra ser incrível. Pra ser, tipo, 5 estrelas favoritado, mas foi muito ao oposto disso. 2 estrelas com N defeitos. Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrado e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 9 leituras do mês de janeiro. Ai gente, tô um pouco assim porque em janeiro tiveram muitas decepções. Na verdade, se eu parar pra pensar, não foram muitas, assim, em questão numérica, foram algumas, vocês vão entender. Mas as que tiveram, em uma em específico, Jesus Cristo, eu tinha tantas, mas tantas expectativas pra esse livro e eu quebrei muito a minha cara. Obviamente que estamos em janeiro, mas até agora foi de fato o pior livro que eu li no ano. Mas enfim, vamos falar das decepções quando chegarem a hora delas, porque eu quero começar essa lista em alto astral. Porque um dos primeiros livros que eu li em 2023, né, abrindo aí o mês de janeiro, foi um recebidinho, o primeiro recebido da editora Nasce aqui do canal, porque o Cobra Letrado agora é um parceiro da editora Nasce e eles me enviaram o lançamento de janeiro deles, que era um lançamento que eu estava completamente louco para receber, que é Uma Canção de Amor e Ódio, do Vinícius Grossos. E em todos os lançamentos dele, eu sempre fiquei louco pra ver o que ele nos reservou, né? E com esse não era diferente, até porque a premissa desse é bem interessante. Aqui a gente vai conhecer o Theo e o Ben. Na verdade, o Ben, que é o ponto de vista que a gente vai ter aqui, né, em boa parte do livro, ele, assim como o Theo, é um grande popstar aí do momento aqui do Brasil. E justamente por serem dois enormes popstars, o que acontece? A mídia e toda a indústria musical mesmo coloca sempre um contra o outro, sabe? Tipo Anitta versus Ludmilla, Gaga versus Madonna, Taylor versus Kate, coisas assim, sabe? Só que nesse caso aqui, eles nunca nem brigaram de fato. O Ben nunca nem viu o direito, o Theo na vida dele, assim, pessoalmente. Só que, muito por conta dessa treta inventada pela mídia, o Ben começa a nutrir um certo ranço. Porque, obviamente, aquilo ali impacta nas vendas dele, porque um sempre vai ter que estar acima um do outro. E aí, obviamente que isso acaba internalizando nos personagens e eles acabam, de fato, odiando um ao outro. Mais o Ben, porque é quem a gente conhece a mente aqui desde o início, né? Só que sem um motivo aparente, muito por conta do que a mídia achava. Até que eles se envolvem numa briga aí, numa polêmica, no meio de um festival. Nesse festival, que é tipo um dos maiores festivais do país, eles se envolvem nessa briga. O que acontece? A gravadora dos dois fala: vocês agora, pra abafar esse caso, vão ter que escrever uma música juntos e vão ter que, né, mostrar pra imprensa que vocês são amigos, que vocês se gostam. Isso aqui é um pesadelo pro Ben, porque assim, ele odeia o Theo, ele não quer ver a cara do Theo, ele acha o Theo isso, aquilo e outro, e agora ele vai ter que se ver enfornado dentro de um hotel, tendo que escrever uma música com ele, porém nessa relação forçada acaba dando alguns frutos. De fato, vamos se conhecer um ao outro, inclusive eles se conhecem até demais nessa história aqui, e obviamente que vai rolar uma chaminha ali, né? Uma química entre os dois. E eu acho que o Vinícius aproveitou muito bem essa história. Porque eu tinha lido uma história só na minha vida inteira, que foi Fica Entre Nós, que tem esse contexto, né, de indústria musical, de ter que esconder sentimentos, relações e tudo mais. E eu acho que o Vinícius trouxe um toque brasileiro pra isso, desenvolveu super bem. O romance entre os dois é muito bem construído, porque eles vão real, né, de enemies to lovers, bem slow burn. Eu não achei que foi da noite pro dia, sabe, da água pro vinho. Eu achei que teve ali um caminho que a gente dá pra sentir o progresso, sabe? Sem falar que cada um tem uns traumas aí da vida que também foram muito bem colocados na história. É um livro super divertido também, que às vezes você vai dar altas gargalhadas. E, gente, tem muita cena mais 18 aqui nessa história. Então, se você gosta desse tipo, esse é um livro maravilhoso. Que não vai focar no hot, né, nas cenas hot, mas vão ter muitas aqui
pra apimentar, pra dar aquele temperinho maravilhoso que a gente gosta. Então, eu não podia começar melhor o ano, eu dei 4 estrelas e tem o selo Cobra Letrada de qualidade. E daí eu li também Foi Por Amor, da Vanessa Freitas, e eu me encantei. Foi a primeira vez que eu li algo da Vanessa e eu fiquei completamente apaixonada pela escrita dela. Aqui é um conto super pequenininho, tem ali umas 20 páginas só, mas eu nunca li um conto que em tantas poucas páginas conseguiu entregar algo tão grandioso como esse daqui. Na verdade, não é nem grandioso, assim, porque a história é, sei lá, uma história épica, porque não é uma história épica, é uma história simples, mas é uma história simples que tem um início, um meio e um fim muito bem desenvolvido, mesmo em 20 páginas. E isso que eu fiquei muito chocado, porque às vezes quando a gente lê um conto, aliás, tão pequeno assim, geralmente é, sei lá, uma tarde, se passa tudo numa cena só, ou enfim, são coisas bem mais simples, mas aqui não. Aqui tem saltos temporais, aqui tem plot twist. Gente, tem muito plot nessa história, muito plot nessa história. Completa todas as caixinhas que a gente precisa completar pra fazer sentido na história. Então, quando eu terminei, eu fiquei, cara, a Vanessa precisa dar uma aula de como escreve contos, porque ela realmente arrasou nessa história. Aqui a gente vai conhecer o A, que é um personagem que não lembra de nada da vida dele, nem mesmo o nome. Por isso que a gente só sabe que ele se chama A, simplesmente A. Só que a única coisa que ele sabe, né, da vida dele é que ele tem esse anjo, né, que só inclusive aparece para ele, não aparece mais pra ninguém, só pra ele, se chama Lucy. E o Lucy tenta persuadir o A, assim, de todas as formas pra fugir do manicômio, digamos assim. Eu não tô lembrando direito o nome que se dá, mas é tipo um manicômio. E o Lucy fica tentando de todas as formas, foge daí, foge daí, foge daí. Porém, a forma que o Lucy quer que ele fuja, né, o A fuja, é pulando lá da janela do sei lá quanto andar. Mas eu sei que é uma distância, assim, muito alta do chão. E aí é isso, a única coisa que eu posso contar, porque o conto vai muito além disso. Como eu falei, tem muitos plots. Esse conto é dividido em 2 partes e só a primeira parte, o final da primeira, eu já fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não acredito nisso. E aí o plot do final explodiu muito a minha cabeça. É bizarro, é muito bom. Simplesmente leiam. Eu dei 4 estrelas e meia e teve o selo Cobra Letrada de qualidade. Depois eu li mais um nacional, inclusive essa lista tá cheia de nacionais, que foi Dangerous, o novo livro do reizinho da Amazon, Mark Miller. Gente, acho que vocês já devem ter ouvido falar de Mark Miller, porque ele é um best-seller, ele tá sempre aí no topo das listas dos mais vendidos, né? Eu acho que o Mark atingiu o ápice da escrita dele aqui em Dangerous. Não sei se é porque é uma história mais adulta, porque é um dark romance, e a série dos Outros Mortos era um infantil juvenil, né? Tinha uma vibe mais jovem, eu acho que aqui a escrita dele tá muito mais madura, mas não só por conta disso, é porque eu acho que realmente ele tá cada vez mais melhorando, sabe, a escrita. Porque, sério, eu fiquei obcecado por essa história desde a primeira página. Logo na primeira página eu já fiquei, meu Deus, que história é essa? Pra onde que ele vai me levar? Aqui a gente vai acompanhar o Kim e o Jude. O Kim, ele herdou uma enorme dívida do pai dele, que já morreu, que o pai dele tava devendo, assim, uma bolada pra uma gangue lá de Nova York. E aí a milícia força ele a fazer lutas ilegais até que ele pague todas as dívidas. E aí ele tem que lutar em 365 lutas e todas essas ele tem que ganhar pra ele conseguir abater a dívida. Senão, obviamente, que ele e o irmão vão sofrer alguma consequência. Essa consequência não vai ser nada boa. Só que ele já conseguiu vencer 364 lutas. Na última, ele perde. E ele fica tipo, e agora? Ferrou. Porém, entra na história o Jude, que é um bilionário, um multimilionário, muito rico, só que ele é muito novo, porque ele também herdou aí uma empresa super rica da vida. Ele faz o quê? Ele compra a dívida do Kim e traz o Kim pra vida dele. E aí o resto vocês vão ter que ler para descobrir como que a relação entre os dois vai se desenvolver, o porquê do Jude ter comprado Kim, mas já vou falando que tem muita putaria nesse livro. Muita. Se você gosta de um livro hot que é
mais puxado pro hot, né? Porque eu falei que Uma Canção de Amor tem bastante hot, mas ainda é um romance que tem algumas cenas. Aqui não, meu amor. Aqui tem muita cena. E pelo que parece, o resto da série de Dangerous vai ter ainda muito mais hot. E é muito bem escrito, gente. Que delícia, que sabor maravilhoso. Eu realmente fiquei, assim, animado lendo esse livro. E foi muito, muito bom. Eu dei 4,5 estrelas, selo Cobra Letrada de qualidade. Eu já fiquei doido para continuar o segundo, até porque o primeiro termina numa cena que, gente, eu nunca vi um cliffhanger tão bom. Eu tô, assim, quase esganando o Mark pra eu saber qual é o desfecho daquilo. Aí eu venho, gente, para o melhor livro que eu li em janeiro. Podem printar, podem gravar isso, que esse daqui vai aparecer na lista dos melhores livros no final do ano. Estou falando de Casas Vazias, de Brenda Navarro. Foi o único estrangeiro que eu li, que é de uma autora mexicana, de resto todos foram nacionais. Mas, gente, esse livro me surpreendeu tanto, porque eu não tava dando nada por ele. Eu simplesmente peguei ele porque, enfim, sei lá, aleatoriamente eu fiquei com vontade e aí peguei, e é um livro bem curto, mas sim, eu tive que respirar pra continuar lendo. Eu li bem rápido, eu li em 2 dias, até porque é um livro curto, como eu acabei de falar, mas ele não tem como ser lido papapum, sabe? Em 2 horas, 3 horas, que é um livro extremamente pesado. Aqui a gente vai adentrar no mundo da maternidade, porque aqui a história é dividida em 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é de uma mãe que estava no parque com o filho, e esse filho é raptado, sendo que ela não percebeu. No que ela se distrai em, sei lá, 10 segundos, o filho dela é raptado, e isso obviamente que destrói a vida dela, ela fica destruída. Toda a vida que orbita ela também é destruída por conta disso. Já o segundo ponto de vista é da mulher que roubou o filho da primeira mãe. E a gente vai acompanhar, então, o desenvolvimento desse acontecimento, né, a partir dali do sequestro. Não só a partir dali, porque também tem os flashbacks do passado. E é um livro muito pesado, porém é um livro, sim, excelente, incrível, maravilhoso, porque ele vai tratar a maternidade de forma nada glamurosa, que é o que a gente está acostumado a ver. Aqui a gente vai ver a agonia de uma mãe que nunca quis ter um filho, fica pensando que talvez era melhor ter abortado a ter aquele filho, que rejeita uma outra filha, ou uma mulher que tem um relacionamento super, hiper, mega tóxico, e pra tentar salvar o relacionamento, ela pega essa criança, né, e isso definitivamente não vai ser a melhor escolha pra ela, ela vai entender isso depois. Tem casos aqui, né, de abuso sexual e como isso pode resultar num filho indesejado e como isso pode impactar a vida desse filho indesejado até a vida adulta. São muitas camadas sobre a maternidade, acerca da maternidade, que esse livro aborda, mas aborda de forma excelente. Sério, é excelente. Eu nunca na minha vida li um livro tão bem escrito como esse daqui. Se você gostou de O Impacto, que é um livro que eu gostei muito, tem essa questão da maternidade, você vai amar Casas Vazias, porque esse livro aqui é basicamente O Impacto, só que de uma forma, assim, elevada a, sei lá, 100ª potência de melhor. Leiam, pelo amor de Deus, mas tem vários gatilhos, então, assim, cuidado também se for ler, mas dei 5 estrelas, favoritei e teve o selo Cobra Letrada de qualidade. Mas antes de ir para o próximo livro, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que eu posto toda quarta e todo domingo. Deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, é @cobraletrada em todas elas. Se você quiser comprar qualquer livro que eu tô falando aqui ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link que tá aí no box de descrição, que você ajuda demais o canal. E se você quer ajudar um pouquinho mais o Cobra Letrada, considere tornar-se um apoiador oficial. Aqui também no box de descrição vai ter o link do Apoia-se e lá, a partir de R$5, você já se torna um Cobra Letrada, já entra pro nosso clubinho de leitura coletiva e leia junto da gente um livro por mês, participa de sprints semanais, de sorteios mensais e muita fofoquinha literária. Depois eu li A Grande Chance de Ezequiel, da Tati Machado, uma queridíssima aqui do Cobra Letrada. Inclusive foi ela que me convidou a ler essa história antes de ser lançada, eu fiquei muito feliz. E foi uma gracinha. Gente, que
que conto bonitinho. Eu fiquei um pouco perdido, assim, pouco, tá? Não foi muito não. Eu fiquei um pouquinho perdido porque esse livro se passa dentro do universo da Grande Chance de Luna, que é um outro livro da Tati. Então são personagens que a gente conheceu lá no Grande Chance de Luna, só que eu nunca conheci, porque eu nunca li a Grande Chance de Luna. Assim que eu consegui me acostumar, né, a entender ali a dinâmica dos personagens, a história super fluiu e é muito bonitinha. Aqui a gente vai acompanhar a história do Ezequiel, que é um grande amigo da Ana Luna, né, que é a personagem principal do outro livro. E a Ana Luna, inclusive, tem uma parte muito importante nessa história, porque é ela que apresenta o Ethan ao Ezequiel. E essa história aqui da Grande Chance de Ezequiel é justamente esse reencontro dos dois e como que isso vai se desenrolar ali. Porque o Ezequiel viaja para Los Angeles, onde o Ethan, a Ana Luna moram, e ele vai passar alguns dias ali. E ele passa basicamente todos esses dias ao lado do Ethan. E ele sempre achou o Ethan bonitinho e tal. E a gente vai ver que o sentimento é recíproco e aí um romancezinho vai começar a se desenrolar. É uma história muito, muito, muito bonitinha, super rapidinha de ser lida, super fácil, que vai deixar seu coração quentinho, que vai te fazer sorrir. Super, hiper, mega recomendo. Eu dei 4 estrelas com o selo Cobra Letrada de qualidade. E aí vocês devem estar se perguntando, ué, João Vitor, e cadê aquelas recepções que você tanto falou no início? Pois é, temos aqui a maior decepção do ano de 2022. Eu acho que, assim, tudo bem, estamos em janeiro, mas vai se alongar aí até pro final do ano, porque esse livro, gente, eu nunca me decepcionei tanto. Eu queria muito ler, muito, muito, muito. Eu tava com altas expectativas. A sinopse parece ser incrível, e só que a entrega do livro foi muito fraca, muito, extremamente fraca. Estou falando de Nova Jaguaruara. Eu fico muito triste que eu não gostei desse livro, primeiro porque é um livro nacional, de um autor nordestino, e também porque, como eu falei, eu acho que a sinopse desse livro tem tudo pra ser incrível, pra ser tipo 5 estrelas favoritado, mas foi muito ao oposto disso. Foi tipo 2 estrelas com N defeitos. Aqui nessa história a gente vai conhecer a cidade de Nova Jaguaruara, como o próprio nome do livro já diz. E aí a gente vai ter alguns personagens. O ponto principal, eu diria que é o grupo de pesquisadores que eles vão tentar colocar energia eólica naquela cidade ali, na região, na verdade, como um todo da cidade, mas né, vai ter que colocar alguns pontos ali na cidade de Nova Jaguaruara. E aí eles vão lá pra conhecer um pouco do terreno e tudo mais, pra saber onde exatamente eles podem colocar. Só que o que eles não sabem é que a cidade guarda alguns segredos bem cabeludos, de coisas, assim, sobrenaturais, de coisas bem loucas, de mortes, desaparecimentos estranhos. E a história vai desenvolver justamente essa chegada dos estrangeiros ali, né? E como eles vão descobrir essas histórias e como a cidade vai reagir à presença deles ali. E aí, por que é uma grande decepção? Gente, esse livro é uma zorra. Porque o autor resolveu colocar 500 mil personagens. Sério, é muito personagem. Imagina que você tá lendo Game of Thrones, que tem, sei lá, 100 personagens diferentes. Aqui você vai ter uns 30 personagens que a gente acha que vai ser importante pra história, porque o autor, ele dá uma certa relevância nas primeiras cenas. Na primeira cena, no primeiro capítulo, digamos assim, a gente conhece um núcleo. Aí no segundo capítulo, a gente conhece outro núcleo de personagens, que o autor coloca uma relevância ali, então a gente acha que vai ter uma relevância ali. Aí o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 10º, o 20º capítulo entra um novo núcleo de personagens. E eu não estou brincando com vocês. É exatamente isso que acontece. A cada capítulo entra mais um núcleo de... Não é mais um personagem, é mais um núcleo de personagens que aparenta ter alguma relevância para a história, mas que a longo prazo eles vão ser completamente esquecidos. Tem um caso específico disso aqui que me incomodou demais, que é de uma certa moça aqui da história, de uma personagem, que ela é super colocada ali, bem no iniciozinho, como algo muito estranho, que a gente fica muito assim, cara, o que vai dar nisso? Porque esse daqui com certeza é um dos pontos principais da história, porque tá muito interessante. E logo depois de introduzir, né, a personagem, ele vai contar um pouco do passado da personagem. E esse passado, gente, esse capítulo real, eu juro pra vocês, é uma das piores coisas que eu já li na minha vida. Mas é porque é uma coisa que não tem absolutamente nenhum valor à história. É um capítulo de violência contra a mulher, de todos os tipos de violência contra a mulher, na verdade, e que, se você vê a longo prazo, não
tem a menor necessidade. É só muita violência gratuita pelo valor do choque, pra depois ele pegar a personagem e a personagem nem ter mais falas no resto da história. É basicamente isso. E eu consegui ver isso, e assim, esse foi um livro que foi lido para o Clube das Cobras Letradas, né? Então foi uma leitura coletiva. E todo mundo falou exatamente esse ponto. Que tem vários personagens que o autor introduz e que são super bidimensionais, porque não tem uma história, assim, um background, e não tem nenhum desenvolvimento. Também tem uma questão que aqui não é exatamente ruim, mas foi uma coisa que não me agradou muito, é que tem alguns pulos no tempo. Tipo, um capítulo é escrito no presente, no século XXI, o outro é escrito lá no 1800 e bolinha, só que não é demarcado isso. Então, no início é um pouco confuso. Eu, particularmente, não gostei. Algumas pessoas gostaram, mas eu não gostei. Só que outros dois pontos que me fizeram, assim, perder a cabeça com esse livro foi que o primeiro é que o final é muito broxante. Sério. A gente passa o livro inteiro achando que o mistério da Nova Jaguaruara é uma parada super complexa, porque os personagens, os moradores ali dessa cidade, eles aumentam esse problema como se fosse uma coisa muito grande. E a resolução do final, eu fiquei assim, gente, não é possível que o autor tenha pensado que isso pode ser a solução para a história, porque é uma parada tão simplória que não faz nem 1% jus ao que já tinha sido construído antes. Eu fiquei realmente assim, não é possível que eu esteja lendo isso, não é possível que a última cena, que era pra ser uma cena super mega lomaníaca, assim, é só isso, e de personagens que até agora não tinham sido desenvolvidos, ainda tem esse problema. Nossa, eu odiei o final desse livro. E aí o segundo ponto, que esse também foi um de, assim, de angústia, de irritabilidade para todo mundo que leu, foi que tem um núcleo específico da história, e eu não tô de brincadeira com vocês, tá? Eu tô sendo 100% sincero aqui. Tem um núcleo específico da história que ele é construído há muito tempo, que ele é muito construído. A gente perde aí uns 10 capítulos com esse núcleo de personagens, pra no final, esses personagens não servirem pra nada. A história é uma única conexão, e é uma conexão que se não tivesse, a história conseguiria andar de forma muito bem. Então, foi um livro que só me trouxe irritação. As cenas de terror, eu confesso, são boas, porém, o livro tem muitas falhas, gente. Foi uma grande decepção. Eu realmente fico muito triste de vir aqui e falar todos esses defeitos pra vocês sobre esse livro, porque eu realmente tava achando que ia ser um dos melhores livros que eu li na vida. Tanto que fui eu que indiquei esse livro pra ler lá no Clube das Cobrinhas, mas realmente, olha, ladeira abaixo. E aí depois eu li 3 HQs nacionais. A primeira é Boa Sorte. É uma HQ que vai tratar ali de assuntos bem delicados, bem pesados, porque a personagem principal, ela tá vivendo muito do luto, porque ela acabou de perder a irmã mais nova dela, que a irmã mais velha se suicidou, ainda tem isso. E assim, a família tá super desestruturada. A mãe tá numa depressão horrorosa. Ela mesma, a personagem principal, está numa depressão horrorosa. Ela tá descobrindo a sexualidade dela também. Então, tem 500 mil coisas ali que a gente já sofre só por ser adolescente, exponenciados, né, por conta dessa questão do luto da morte da irmã. Todas essas questões é tratada de forma muito delicada, muito singela pelo autor. E eu adorei. Eu achei que tanto a parte gráfica, né, a parte visual, os desenhos, os traços são sensacionais e adicionam muito à história, quanto a própria história. É de uma sensibilidade incrível, maravilhosa. Eu fiquei apaixonadíssimo por essa história, apesar de ter esses gatilhos, então vão com calma na hora de ler. Mas assim, vale super a pena, porque você lê super rápido, porque é uma HQ. Eu acabei dando 4,5 estrelas, assim como o selo Cobra Letrada de qualidade. Só que aí as outras duas, eu me decepcionei um pouco. A primeira é Fun Fact. Na verdade, esse daqui tem uma HQ e um romancezinho, que é a mesma história. E é uma história muito simples, assim, né? É um garoto que é meio burguês, assim, nunca anda de ônibus, até que um dia ele precisa andar de ônibus. E aí, nesse ônibus, ele conhece um outro menino. A princípio, eles não se bicam, eles se acham, inclusive, muito mal educados um com o outro. Só que a coisa vai se desenvolver ali entre eles e eles vão acabar desenvolvendo um romance ao longo das páginas.
E é basicamente essa a história. É um romancezinho que é construído a partir daquela interação no ônibus. É uma história bem fofinha, bem assim, aguinha com açúcar, sabe? Mas não é nada uau, que mudou minha vida. E eu tava achando que ia ser bem fofinha, porque tem umas avaliações boas e porque a capa é muito bonitinha. O traço, assim, é bem bonito, sabe? Então foi uma decepçãozinha, mas também não foi tão ruim assim, porque foi fofinho, sabe? Me entreteve. Eu acabei dando 3 estrelas. Essa última HQ, gente, ela é tão esquecível, ela foi tão, assim, qualquer coisa, tão decepcionante, que eu sequer lembro direito da história. Eu tive que olhar na Amazon pra relembrar o que eu li. Sim, não teve um impacto real na minha cabeça. Eu lembro só que eu terminei com um gostinho ruim na boca, que é Oblivion. Essa também eu achei que tinha tudo pra ser bom, porque a sinopse, ela promete. Porque aqui a gente vai conhecer uma personagem que tá bem desanimada ali com a vida, bem deprê e tal. Só que no mundo onde ela vive, a tecnologia tá bem avançada e tem um tratamento, digamos assim, que se a pessoa tá triste da vida, né, ela pode apagar todas as memórias da vida dela. Ou seja, ela pode recomeçar a vida a partir dali. E obviamente que ela vai querer esse tratamento, né? E a história vai acompanhar a vida dela, né? Desde quando ela tá ainda tristezinha e tal, meio deprê, dela decidir fazer de fato essa cirurgia. Só que é um livro bem esquecível. A primeira coisa que me incomodou muito, muito, muito foi o traço. Eu achei o traço dessa HQ, pra mim, tá? Isso é uma questão meramente pessoal, eu achei muito confuso. Várias vezes eu tinha que ficar olhando assim de novo, relendo as páginas que eu tinha relido, porque eu achei bem confuso. E segundo, que eu achei muito mal desenvolvida essa história dela, sabe? As motivações da personagem pra ela querer fazer uma escolha tão radical, que é apagar todas as memórias, eu achei que podia ter sido desenvolvido um pouquinho mais pra gente... Ah, ok, beleza, ela tá tão mal que ela vai fazer isso. Eu achei muito assim, eu tenho isso, beleza, então vamos apagar essas memórias. Sabe, achei que faltou um pouco de profundidade. E isso realmente me desconectou tanto da história que acabou sendo uma história muito esquecível. Eu acabei dando 2,5 estrelas e não curti tanto. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei horrores, falei muito mal, mas falei muito bem também de alguns livros. E você já leu algum desses livros? Vocês sim me contem nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo vídeo. Tchau!